Paz seja convosco. Amém. A música que a gente estava ouvindo fala: quero conhecer mais de ti. Vem me visitar. Na verdade, não há isso. Deus, ele não se move mais ou menos. Ele não é condicionado a mim, não é condicionado ao que eu faço ou o que eu não faço. O amor dele, ele é o mesmo. Se você quer conhecer mais de Deus, ela é a palavra. Você quer conhecer mais de Deus? É oração, é tempo de oração. Não tem como você conhecer alguém. Eu quero conhecer mais a pessoa com quem eu estou namorando. Se você não ver essa pessoa com frequência, se você não conversar com ela, se você não sair para tomar um sorvete, para descobrir se ela gosta de chocolate ou se gosta de sorvete de fruta, se ela gosta de macarrão ou se gosta de carne, se gosta de filme de terror ou se gosta de filme de esportes ou de aventura, você não vai conhecer a pessoa. Então essa máxima de que eu quero conhecer mais de ti, como se Deus, a partir de você falar, ele vai se mover, isso não existe. Deus você conhece através das Escrituras. Diferentemente, paz do Senhor, primeiro, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que suportou o primeiro período. Vamos para o segundo período. Diferente do que eu tinha falado para vocês, que a gente ia falar sobre a pergunta do jovem rico, na verdade eu troquei o material. Na verdade, o título dentro de 10 mandamentos é a graça de Deus. Os 10 mandamentos e a graça de Deus. Êxodo 21 diz, não é 21, é 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras, e quem diz é Deus, não é o homem, mas é Deus quem fala. Não é o pastor Paulo que fala. Mas quando eu cito as Escrituras, eu falo em nome de Deus. Há ensinos que eu falo que procedem do meu coração, e esses você tem que lançar fora. Pastor, como que eu vou saber? Lendo as Escrituras. Se você não ler as Escrituras, você não vai saber se o que eu estou falando é bíblico ou não. E você pode ser enrolado na minha maior boa intenção. Então você tem que ler as Escrituras. A primeira pergunta que eu quero dizer para você, fazer para você é: por que Deus deu os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos representam a forma objetiva de Deus indicar o que Ele espera de mim e o que Ele espera de você. Quando eu começo a atender jovens casais que intentam ou desejam casar, e a primeira pergunta que eu faço é: o que você espera dele? Pastor, apesar do feminismo se levantar, o machismo se levantar, e aquelas respostas padrão, em que o homem ele quer uma moça linda e que o atenda, de preferência melhor do que a sua mãe, e a mulher ela quer um cavaleiro numa armadura reluzente. O passar do tempo mostra que não é bem assim. Provavelmente você casou com um sapo. A realidade é essa. Nós, como pecadores, nós podemos esperar o pior dos seres humanos. Mas em relação a Deus, não é bem assim. Ele espera que nós nos dediquemos a sermos as pessoas conforme as Escrituras nos comandam. Por isso que os 10 mandamentos é a forma objetiva de Deus falar o que Ele espera de você. Deus não deu uma religião subjetiva. Deus não deu uma religião subjetiva. O que é subjetiva? Passível da sua avaliação. Você avalia o que eu falo, mas não o que Deus fala. E é diferente. O que o pastor Paulo fala, ele é envolto dos meus pressupostos,
do que eu já aprendi, do que eu já ouvi, do que eu já vivi. Mas a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Senhor. Essa você a recebe e a bebe com abundância. A minha você vê o que é certo, você absorve. O que não é certo, você deixa de lado. Deus não nos deu uma religião subjetiva, cujas doutrinas dependem da cabeça de cada um, mas Ele nos escreveu objetivamente a sua palavra. A palavra de Deus, ela tem muito mais a ver com a matemática, 1 mais 1 é igual a 2, do que pensamentos filosóficos. Nessa palavra, na Bíblia, Ele nos revelou a sua lei moral, 10 mandamentos, a sua vontade às suas criaturas, para que assim possam refletir a sua santidade e a sua majestade. Como que eu reflito a majestade de Deus, a santidade de Deus, através da obediência. A palavra de Deus diz que um homem crente, com o seu proceder, ele santifica, traz a conversão, gera mudança na sua esposa não cristã e vice-versa. Uma esposa cristã, através do seu proceder, ela gera mudança. Pastor, o senhor está me dando liberdade para casar com um homem, com uma mulher que não seja cristão? Não. Eu estou dizendo para você que, se você já está, entenda que o seu proceder, ele gera esse tipo de mudança e transformação. Mas isso debaixo de muita dor, muita abnegação, abrir mão da sua vontade. Nessa palavra, na Bíblia, Ele nos revelou a sua lei moral, sua vontade às criaturas, refletindo a sua majestade e santidade. Nos 10 mandamentos nós aprendemos, conhecemos os nossos limites e as nossas obrigações. Uma criança dentro de um lar, ela tem que ter limites e ela tem que desde cedo aprender as suas obrigações. Ela não é o seu burro de carga, ela não é quem vai sustentar a casa, mas ela tem que aprender que ela tem a participação dela nas atividades do lar. E graças a Deus, no nosso lar, assim o é. Nos 10 mandamentos conhecemos nossos limites e as nossas obrigações. Comparando a nossa lei, nossa vida, nossos desejos e inclinações com a lei santa de Deus, nós compreendemos a extensão da nossa pecaminosidade. Você só sabe quão pecador você é, se você tiver como comparar com alguma coisa. Se você vai fazer um teste, uma prova de um concurso na escola, a referência para você saber se você foi bem ou não é a comparação com aquilo que é determinado como certo. Então, nas provas que são de múltipla escolha, você tem, em algumas situações, você tem um gabarito em que a pessoa coloca em cima da prova, plumba. O que bateu a resposta da pessoa com a que foi idealizada como correta, ponto certo. Aquilo que está escondido, ponto errado. Não tem como você normatizar a sua vida segundo um padrão se você não conhecer este padrão. É por isso que uma prova de concurso, uma prova qualquer, você tem que saber quais são os limites. E as Escrituras, elas nos trazem esses limites. E mostra, a partir dos nossos desejos e nossas inclinações para os nossos desejos, como nós estamos fora. Mas nós temos que entender que a salvação, ela procede de Jesus, a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque tanto eu como você não conseguimos lutar contra os nossos desejos. Já vimos como Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus e ao próximo. Muitos têm procurado separar essa afirmação de Jesus do caráter objetivo dos 10 mandamentos. Não, é um novo contexto.
Então os 10 mandamentos do Antigo Testamento é uma coisa e o que Jesus falou é outra, não é? Afinal, dizem esses, Jesus está falando simplesmente do amor, um sentimento subjetivo e não do cumprimento objetivo da lei. Para as pessoas que não sabem o que é o amor segundo os padrões de Deus, eles podem entender que Jesus está falando apenas do amor. Toda esta bagunça teológica que nós vimos, todo este inclusivismo em que nós permitimos que as pessoas façam o que querem dentro das igrejas, em nome do amor, é a falta de conhecimento do que é o amor de Deus. Quando você repreende alguém dentro de uma postura errada, você está demonstrando amor e não o contrário. E as pessoas entendem que se você, dentro da onda do momento, se você repreender um homossexual, você não está demonstrando amor. Errado. Claro que há formas e formas. Repreender uma pessoa não tem a ver com humilhá-la, nem expor o seu pecado. E sim, em amor, confrontá-la no seu pecado, no seu erro, segundo as Escrituras. Um autor inglês desenvolveu toda uma visão ética construída em cima desse pensamento de: será que eu tenho que ser submisso às ideias das Escrituras? E o nome disso é casuísmo cristão, que tem a ver com submissão total a ideias. Ele defendeu que não existem regras absolutas, mas o comportamento certo ou errado depende da situação. Ou seja, a ação, sua ação, ela não há regra. Quem define é você. Dependendo da situação, eu roubar é pecado. Dependendo da situação, eu roubar não é pecado. Afinal de contas, os meus filhos estão com fome. Afinal de contas, eu não tenho casa, você tem duas, eu posso tomar a sua casa. O que este homem diz é: a lei de Deus, ela não é objetiva. Em sua filosofia, o único ponto de aferição a ser seguido é: haja de forma a demonstrar o máximo de amor possível. Mas o amor segundo quem? Se você pensar no amor segundo os homens, tranquilo. Segundo os homens, se eu mato 10 e eu salvo 11, tudo certo. Se eu roubo R$1 milhão, mas parte desse dinheiro eu ajudo obras sociais, beleza? Tinha um político lá em São Paulo que ele tinha como frase dele, que não era dele, né, era de outras pessoas, ou ele que colocou na boca de outras pessoas: fulano, ele rouba, mas faz. Então eu voto em alguém que rouba. Todos roubam. Então a norma é: todos roubam. Mas ele faz, então ele tem um diferencial. Em sua filosofia, esse autor inglês, ele diz que o que importa como norma é você demonstrar o maior amor possível. Essas palavras que parecem boas e cristãs, elas são perigosas, porque tornam você juiz das Escrituras, para você agir conforme você quiser, e você racionaliza os seus comportamentos pecaminosos segundo a sua mente e segundo a sua vontade. Ou seja, não é mais Deus que comanda, é você que comanda. Você pede com muita gentileza para Deus sair do trono da sua vida e você diz: quem senta aqui sou eu. Isso acontece muito com pessoas que decidem se divorciar. A pessoa já não me satisfaz mais, não me alegra mais. A igreja que eu estou, ela não me alegra mais. Ela não faz mais a minha vontade, não faz mais o meu querer, então eu vou procurar algo que me satisfaça. E usa-se aquela temática: Deus me falou. Como que eu vou questionar se Deus falou ou não? E as pessoas, elas se escondem sobre esta afirmação para agirem como quiserem.
A gente vê isso, por exemplo, dentro dos muçulmanos radicais, em que eles falam: quem mandou eu fazer isso foi Maomé. Então eu vou colocar um cinturão de bombas, de dinamite, de explosivos no meu corpo, e eu vou detonar esses explosivos e vou matar o máximo possível de outras pessoas de outra religião, porque quem mandou foi Deus, o meu Deus. Essas palavras de que Deus mandou, que eu tenho que agir de uma forma boa, ela parece ser cristã, mas ela é perigosa. Ela é perigosa porque, na verdade, você nunca vai confrontar o seu pecado. Você sempre vai achar que há uma explicação para você agir daquela maneira. Eu gritei com o meu cônjuge porque ele gritou comigo. Eu fui violento com o meu filho porque ele deu motivo. O meu patrão não me paga bem, então eu tenho direito a roubá-lo. Mas não é maldade. Contrariando essa filosofia, o conceito bíblico de amor se expressa em obediência e abnegação. Morte para sua vontade. Não tem nada a ver com essa manifestação de amor em que eu levo vantagem. Quem leva vantagem é o próximo. Essa obediência não é uma lei inalcançável, indescritível, subjetiva, dependente da interpretação individual de cada um, de um líder, de uma denominação, mas é a lei objetiva de Deus. É o próprio Jesus que esclarece e determina em João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que não tem os mandamentos ou não os guarda, não ama. Mas pastor, é muito difícil. Os discípulos de Jesus falaram a mesma coisa. Desse jeito, não os 12, os que andavam junto. Desse jeito, quem pode seguir o Senhor? E Jesus fala: o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Ele capacita. Nesse dia nós vamos estudar um pouco do que aconteceu com o apóstolo Paulo e quais os seus entendimentos. Abre Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Verso 1 ao 3. Naquele dia, Atos capítulo 8, verso de 1 a 3. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Capítulo 9, verso 1 em diante, conta a história do apóstolo Paulo, em que ele, dentro deste caminhar dele, com o coração desejoso de continuar esta perseguição, ele ouve uma voz do céu falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o apóstolo Paulo, no verso 5 do capítulo 9, diz: quem é, Senhor? E Jesus responde: eu sou a quem você persegue. E naquele momento, o apóstolo Paulo ele foi envolto por uma luz, e ele caiu no chão por terra e ele ficou como cego. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi levado até um local e foi deixado lá, e por 3 dias e 3 noites ele não comeu nada e não bebeu nada, e cego. Ananias recebe o chamado e fala assim: vai lá falar com Saulo. E Ananias olha para Deus e fala assim: Deus, mas ele é perseguição, ele vai me matar. Não, ele é um vaso escolhido para mim. E aí o que acontece é que Ananias ele vai lá,
ora por Paulo, os olhos dele se abrem, e aquele homem que era perseguidor num dia começa a ser abençoador no outro. O que o apóstolo Paulo faz? O que ele fala? A visão de Paulo antes da sua conversão. Do seu próprio ponto de vista, Paulo, antes da sua conversão, na ocasião ainda chamado de Saulo, acreditava que estava zelando pela lei de Deus, perseguindo os cristãos. Sua visão da lei era uma visão distorcida, fruto de uma religião equivocada. Sem ter sido ainda tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele estava cego espiritualmente, depois ele ficou cego fisicamente. As pessoas, elas acham que elas estão sendo cristãs, mas muitas vezes elas não estão, pelo mau entendimento do que Deus exige que elas façam em relação ao Antigo Testamento e em especial aos 10 mandamentos. Em Atos capítulo 7, abre aí por gentileza, Atos 7, verso 54. Atos 7, verso 54 em diante, fala assim: ouvindo eles isto, Estevão havia feito discorreu sobre a figura do Messias. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam seus ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Esse texto relata esse tempo conturbado da vida daquele que viria a ser o apóstolo dos gentios e o grande expositor bíblico. Sua visão anticristã o levou a cometer muitos crimes. Ele participou do apedrejamento de Estevão e foi um ativo perseguidor dos muitos cristãos, como nós já lemos nesses textos de Atos. A compreensão da lei de Deus, de todos aqueles que estão sob o domínio de Satanás, envolvidos com falsas práticas religiosas, é uma visão distorcida. Se você olha para o Antigo Testamento de uma forma religiosa, você vai ter uma visão distorcida. Cada vez mais as pessoas, elas estão nas igrejas fazendo o dia disso, o dia do perdão, o dia daquilo, e aí todo mundo vestido de judeu, e coloca a bandeira de Israel, e toca o chofar, e tem o candelabro. Cerimônias religiosas que não mudam em nada e que foram abolidas pelo Senhor. Se assim fosse, Jesus não tinha, com a sua morte, não havia sido rasgado após a sua morte o véu no templo, que simboliza a abertura, a possibilidade de nós chegarmos a Deus, não através de sacerdotes, mas através única e exclusivamente de Jesus Cristo. Então estas práticas estão erradas. Quando as pessoas elas olham para a lei de Deus, segundo a visão religiosa do Antigo Testamento, elas estão tendo uma visão distorcida. Ela serve de desculpa para as práticas mais absurdas, amorais e cruéis, o que? As práticas religiosas. O próprio Paulo escreveu sobre essas pessoas, Romanos 1, 22. Abre aí. Romanos capítulo 1, verso 22. Essas pessoas que olham para as Escrituras, olhando de uma maneira religiosa, o apóstolo Paulo fala, eles inculcando-se por sábios, eles se acham sábios, mas na verdade eles se tornaram loucos.
Porque eles olham para as Escrituras segundo padrões e óticas erradas. Ele tinha convicção disso na sua própria pele. Havia experimentado quão Satanás é enganador e usurpador da lógica espiritual e conduziu ele a ser a maior perseguição dos cristãos daquela época. Com a bandeira, estou servindo a Deus. Convicto de exercitar zelo, havia perseguido inocentes, mulheres, crianças, aqueles devotados à adoração verdadeira ao culto do Deus soberano. Uma adoração que era diferente ao que ele conhecia. Somente a graça, o amor e a misericórdia de Deus poderia cobrir essa multidão de pecados e apagar a amargura profunda dessa lembrança. Nada do que o apóstolo Paulo poderia fazer poderia trazer noites de sono tranquila, porque você tem que imaginar, num momento ele está perseguindo e matando, no outro momento ele está defendendo. E o coração como fica? E o remorso? E a amargura? E a lembrança? E os olhares que olhavam para ele nas ruas? Você matou meu pai. Você matou a minha mãe. Você matou meu filho. Como que aquele homem conseguiu? Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses, capítulo 3, verso 13. Somente a graça, o amor e a misericórdia de Deus poderia cobrir esta multidão dos pecados e apagar a amargura profunda dessa lembrança. Filipenses, capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Ele não poderia mudar o que ele tinha feito no passado, mas ele poderia fazer algo diferente no futuro. E era o que ele estava querendo fazer. A falta de visão de Paulo durante a sua conversão. Deus arrancou Paulo do pecado, assim como arrancou a minha vida e arrancou a sua, através da experiência relatada no livro de Atos, que nós já falamos, que foi aquela luz e tudo mais. Durante 3 dias ele havia ficado cego. Espiritualmente, ele foi também acometido de uma cegueira física, talvez simbolizando o seu estado espiritual. Nesse período ele teve bastante tempo para meditar. Foi posteriormente orientado por Ananias. Mas Deus transformou Saulo em Paulo. De um perseguidor, ele tornou-se o grande apóstolo, propagador e defensor do Evangelho. Podemos imaginar a confusão em sua cabeça? Todas as suas convicções estão abaladas. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Logo que nós iniciamos a nossa igreja, e algumas pessoas de outras igrejas começaram a vir, o maior conflito que havia era exatamente as convicções que eu tinha e que eu descobri que estão erradas. Em regra, as pessoas me odiavam. As pessoas elas vinham com os seus conceitos e quando eu mostrava, não através da minha retórica, da minha capacidade, porque eu não tenho nada disso, mas através do que o Espírito Santo de Deus falava, a pessoa, apesar de se sentir um peixe fora d'água, sem oxigênio para respirar, ela sabia que o ambiente certo era aquele. Todas as suas premissas estavam sendo demonstradas como falsas. Todos os seus objetivos de vida estavam sendo modificados. O texto bíblico nos diz que o Senhor enviou Ananias para Paulo, para que Paulo recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo agora que, além de recuperar a visão de Paulo, iria coordenar todo o conhecimento que ele havia absorvido ao longo das prioridades verdadeiras da vida. Então o que o apóstolo Paulo ia passar era por um processo de transformação.
conhecido por nós como santificação progressiva, mas que no caso do apóstolo Paulo, pela urgência do Senhor, pela necessidade do Senhor, foi algo brutal. De um dia ele era de um jeito, no outro dia ele era outro. Melhor, num dia ele era uma coisa, 3 dias ele era outro. Interessante, porque ao mesmo tempo que Jesus Cristo morreu e ficou morto, ao mesmo tempo que Jesus Cristo foi lá com Lázaro, após de 3 dias morto, diferente de querer estabelecer uma numerologia, está falando sobre um tempo que nós precisamos nos dedicar para a mudança nos nossos corações. Era o Espírito Santo que, além de recuperar a visão de Paulo, agora ele ia colocar tudo que Paulo já sabia em ordem. Ele não ia mudar. O apóstolo Paulo, ele conhecia o Antigo Testamento de cabo a rabo, de ponta a ponta. Só que ele não olhava com a visão certa. Antes de Deus poder corrigir você, você precisa ler. Você precisa entender. Mas esse entendimento só vai vir a partir da leitura. E eu me alegro, porque as pessoas elas têm lido. Alguns não conseguem, alguns ainda estão relutantes. Mas eu ouvi, não foi da boca da pessoa, olha, já acabei de ler o Antigo Testamento. Nosso irmão Moisés. Qual passarinho Moisés que me contou? A Raiane fechou o Novo Testamento outro dia. São todos avanços. A Jane falou assim, já li, pastor. Foi começo de novembro, eu já fechei. Fim de outubro, eu já fechei a Bíblia inteira. Isso é o quê? É uma oportunidade para Deus colocar em ordem os seus pensamentos. Enquanto você se mantiver alheio às Escrituras, é modo de dizer, Deus ele fica de uma certa forma, impedido de agir na sua vida. Porque não tem material, não tem elemento. Era o Espírito Santo que o iria instruir, possivelmente utilizando o tempo que ele ficou com os discípulos, nos detalhes da fé verdadeira que agora ele abraçava. Era o Espírito Santo que o iria inspirar para escrever as suas cartas, nas quais nós somos instruídos sobre a compreensão correta da lei de Deus hoje. Alguém teve que morrer para a sua vontade? Dentro do seu lar, alguém tem que morrer. Enquanto as pessoas continuarem defendendo os seus pressupostos, as suas vontades, o seu querer, a coisa continua parada. Enquanto você não abrir mão do seu orgulho, a coisa continua parada. Afinal de contas, nós estamos sob a lei ou sob a graça? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. E muitas vezes é uma justificativa para não seguir o Antigo Testamento. Você já deve ter ouvido isso. Eu não estou na época da lei, eu estou na época da graça. Mas a pessoa ignorantemente não sabe que o tempo da graça já começou desde Adão e Eva. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, apesar de terem nomes diferentes, eles são um só testamento, não são dois. A revelação progressiva de Cristo começa lá no Jardim do Éden e vai até Apocalipse. É uma linha só. Se você não tem o Antigo Testamento, você entende o Novo de uma maneira errada. Por que há tantas filosofias erradas nas igrejas? Porque não se entende o Antigo Testamento. Não há a adestração da sua mente para você aprender a pensar. Você recebe conceitos prontos. E isso não faz com que as pessoas cresçam. Muitas interpretações erradas podem surgir de um falho entendimento das declarações bíblicas sobre esta questão. Com efeito, Paulo ensina em Romanos 6,14: não estamos sob a lei, mas sob a graça. E o que ele está falando, você já tem elementos para entender o que é estar sob a lei, não estar sob a lei, mas sob a graça. O fator cerimonial caiu por terra. O fator judicial, legal, caiu por terra. Mas o fator moral não.
quer dizer não estar sob a lei de Deus? Perdeu ela a sua validade? É apenas um registro histórico? Estamos em uma situação de total desobrigação em relação a ela? Vamos apenas subjetivamente amar sem a direção das Escrituras? O que você acha? Devemos lembrar os múltiplos aspectos da lei de Deus, conforme já estudamos. Na lei civil, lei religiosa, lei moral. Se considerarmos os 3 aspectos apresentados da lei de Deus são distinções bíblicas, nós podemos afirmar: não estamos sob a lei civil de Israel, mas sob o período da graça de Deus, em que o Evangelho atinge todos os povos, tribos, raças e nações. A lei civil de Israel fala: o único povo de Deus é o povo de Israel. Na graça, não. Jesus Cristo manda pregar o Evangelho a todas as criaturas. Não estamos sob a lei religiosa de Israel, que apontava para o Messias, porque ela foi cumprida em Cristo. Não nos prendemos sob nenhuma das ordenanças cerimoniais, uma vez que estamos sob a graça do Evangelho de Cristo, com acesso direto ao trono pelo Santo Espírito, sem intermediação de sacerdotes. Não tem por que fazer cerimônias judaicas. Nós fazemos na nossa Páscoa apenas no contexto histórico, mas é só aquele dia, uma vez por ano, didaticamente, historicamente. Mas você não tem que comer cordeiro, porque senão você não é salvo. Você não precisa passar o sangue na ombreira da porta, porque senão o destruidor ele vem e leva seu primogênito. Você não tem aquele monte de ordenanças. Não estamos sob a condenação da lei moral de Deus, porque nós já fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, mas não quer dizer que você não tem que cumprir. Não estamos, portanto, sob a lei, mas sob a graça de Deus, nesses sentidos. Entretanto, nós estamos sob a lei moral de Deus no sentido de que ela continua representando a soma dos nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso próximo. Apesar de Jesus Cristo ter levado os nossos pecados, apesar de você ser o povo escolhido de Deus, você ser o Israel espiritual de Deus, e você agora fazer parte da família de Deus, semente de Abraão, você não tem mais que cumprir leis e ordenanças que são cerimoniais. Estamos sob a lei moral de Deus no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa a trilha traçada por Deus no processo de santificação, efetivado pelo Espírito Santo em nossas pessoas. João 14,15. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você é colocado num trilho. O vagão da sua locomotiva é colocado nesse trilho. João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nos 2 últimos aspectos, a própria lei moral de Deus é uma expressão da sua graça, representando a objetiva e proposital revelação da sua vontade. Você quer ser cristão? Ou você quer se denominar cristão? Mais do que andar com uma cruz no peito. Mais do que andar com a Bíblia em cima do painel do carro, ou na sua casa, em cima de algum móvel aberto no Salmo 23 ou Salmo 91. O objetivo de Deus, a ordenança de Deus, é que você obedeça os seus mandamentos. É assim que você vai pregar o Evangelho a toda criatura. Não é camiseta escrito Jesus, não é participando de marcha para Jesus, não é dançando para Jesus, mas é expondo por aqueles motivos pela qual ele morreu. A definição
a propagação e o viver segundo o Espírito de Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse primeiro período, por este período em que nós podemos nos aprofundar um pouco mais. A faca realmente, Pai querido, ela vai cortando a nossa carne e expondo, Pai, as nossas crenças, expondo os nossos desejos. Semelhante com Paulo, nós muitas vezes nós ficamos como que cegos. E nós precisamos que o Senhor envie Ananias para que nós possamos ter os nossos olhos abertos. O Ananias não necessariamente é uma pessoa, mas a figura de Cristo. Que nós possamos ouvir a tua santa e bendita voz. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, porque é um privilégio poder ter você aí do outro lado. Compartilhe, chame as pessoas, é importante, insista para que as pessoas elas possam ser abençoadas. Às 19 horas estaremos nos encontrando para dar continuidade ao estudo do Salmo número 2. Quero pedir que você esteja presente. Não chega na hora, chega um pouquinho antes. Apesar dos louvores eles não serem afinados, a minha voz não é de cantor. Eu tento fazer o meu melhor e tento levar você à presença de Deus também através dos louvores. Então esteja mais cedo para você chegar e poder se alimentar junto conosco, ter um pouco de comunhão conosco. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a noite, se Deus assim o permitir.